Nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast com o pastor Takayama. Alô, querido amigo, querido Fábio, pastor Fábio, pastor irmão Renato. Rafael. Rafael. É a idade, né? Rafael, toda a equipe aqui, nosso agradecimento. Estamos aqui para responder, falar um pouco da nossa trajetória de vida. Começando, que ano que foi? Foi muitos anos atrás, foi em 68, 69, eu já pastoreava Rebouças, na época a gente chamava de Rebursa, mas Rebouças era campo de Irati e tinha muito gente do leste europeu, era poloneses, ucranianos, russos, a gente chamava de irmãos eslavos. E essa gente chorava porque no país deles, de origem deles, estava um movimento marxista, socialista ou comunista, não é? E eu tive essa experiência. Então, eu acho que nós podemos abordar, inclusive, sobre essa questão. E eu sou muito radical. Eu não sou conservador de doutrina partidária. Eu sou conservador da palavra de Deus. Que maravilha, pastor Takayama. É uma honra para nós receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo em nosso meio. Pelo currículo e resumo que nós fizemos aqui da sua biografia, é perceptível que o senhor tem uma história incrível para nos contar. Nós já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando através do canal do YouTube, então compartilhe aí para geral, porque nós queremos conhecer se o pastor Takayama, ele existiu antes... quem foi o Takayama antes de conhecer a Cristo? Existiu o Takayama antes de conhecer a Cristo? Interessante, né? Eu me lembro que nesses anos de 60 e 1966, 67, eu tive como professores, gente importante, como o Drauzio Varela, que hoje é um consultor da Rede Globo. Ele foi meu professor de genética, era médico. Também o Heródoto Barbeiro, que se não me engano, é âncora de um dos canais de televisão, na parte de jornalismo, foi meu professor de geografia, de história. Então, são pessoas que eu tive, vamos dizer, bons professores na época, não é? E eu, na verdade, minha família me queria para médico, Fábio. Renato, né? Rafael, meu Deus do céu. Acontece. No final dá certo. Minha família me queria médico, mas eu, claro, como qualquer jovem, que estava desejoso de ser um médico. Mas eu li a Bíblia junto, paralelamente. E um fato que tive quando estava saindo da universidade, eu me lembro que tinha um irmãozinho pregando lá no centro de São Paulo, num lugar chamado Praça do Patriarca, bem na parte de cima do viaduto do Chá, no final da rua direita. Eu tinha que passar ali, porque o meu ônibus ficava ali na Praça Ramos de Azevedo, bem em frente ao MAP, ao lado do Teatro famoso de São Paulo. Bom, eu, quando vi aquela multidão, pensei que, você sabe que na vida diária lá daquele lugar, existiam os camelôs. Eu pensei, deve ser um camelô, um desses que vendem na praça, que há muita gente. Aí, na verdade, quando eu cheguei lá, eu vi que no meio da multidão, no meio da roda, havia um irmãozinho. Eu conhecia o irmãozinho, era simples. O paletó dele, meu Deus do céu. Ele estava na rua? Estava na rua e estava pregando. E estava uma roda fazendo de gente bem vestida, pelo menos a gente percebia pelos trajes bem recortados. Né? E eu falei, camarada, o nosso irmão aí está pregando e eu estou aqui. Mas o senhor já era cristão nessa época? Eu já era cristão, já era crente. Já era crente, já. A gente chamava de crente. Aí eu falei, puxa vida, como é que o nosso... Eu conheci esse irmãozinho de alguma saída de igreja,
porque eram pequenas as igrejas, quer dizer, a igreja do Brás era grande, mas eu me lembro que eu falei, eu conheço esse irmão, esse senhor que está pregando. E ele pregava sozinho. Eu falei, camarada, ele está fazendo a obra de Deus e eu estou aqui estudando. Aí foi quando aí aquela multidão que estava em volta dele dizia prova. O que será que eles estão querendo que o rapaz prove? Aí um senhor bem vestido, eu imagino que fosse um daqueles médicos, que naquela era a hora de almoço, meio-dia, eu estava voltando da escola, eu fiquei meio assim encucado, né? Falei, esse rapaz está pregando e os intelectuais que estavam descendo para o almoço estavam querendo zombar dele. E esse senhor, que era o mais, vamos dizer, o que puxava, ele dizia, senhor, como é que o senhor pode provar a existência de Deus? Aí o povo dizia, prova. Eu falei, meu Deus do céu. Por uma dessas coisas, dessas coincidências, eu tinha estudado justamente com o Drauzio Varela, que eu não lembro se foi com o Drauzio ou com outro professor de genética. O fato é que eu tinha falado sobre os filos. Não, era um outro professor. Tinha falado sobre os filos da história da zoologia, que o homem tinha vindo da evolução de animais invertebrados e depois do vertebrata surgiu o ser humano. Aí eu falei, puxa vida, coitado do irmãozinho, no meio desses lobos devoradores aqui, força de expressão, não é? Eu falei, ele está certo, mas os irmãos, os intelectuais estão zombando dele. E o povo dizia, prova. O irmão já estava arrasado, né? Então, nesse momento, o senhor desconfiou que o irmão ia conseguir provar, pastor? Não, aí eu falei... Eu já estava indo embora. Eu falei, não, deixa que ele se vire. Eu estava com fome, né? Eu falei, vou pegar meu ônibus. Foi quando Deus me disse, quer dizer que o irmãozinho sofrendo ali, eu te ponho você ali, você está fugindo, rapaz? Eu não sei se foi Chamou Deus atenção. ou se foi da minha própria consciência. O fato é que falei, não, eu não posso fugir. Eu voltei no meio daquela multidão e disse, esse moço está certo. Meu Deus do céu. Aí aquela multidão se virou para mim. Aí, prova, mas agora não falava com o irmão, falava comigo. E eu falei, meu Deus do céu. Aí esse senhor que era bem vestido, bem trajado, um bigodinho fininho, naquela época era moda, né? Ele dizia, pelo terno dele, era bem, poxa vida, o homem devia ser um advogado famoso ali. Ele dizia, eu nunca vi japonês burro. Esse é o primeiro. E ainda estou vendo que está com uma pasta de estudante do universitário. É universitário ainda. Meu Deus do céu. Eu estava de camiseta, calça jeans. Já naquela época já usava calça jeans. Já, pastor? Eu já usava calça jeans. Aí eu falei, vou provar. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa, né? Aí eu disse, olha, a maior prova da existência de Deus é o Senhor mesmo. Se você me responder, mas eu estava ganhando tempo, porque eu não sabia nem a resposta. Ganhando tempo para raciocinar? Eu falei, se você me responder, eu falei para esse senhor bem arrumado, se o senhor me responder que as minhas perguntas, mas na verdade eu estava ganhando tempo, se o senhor me responder as minhas perguntas, eu vou te provar a existência de Deus. O povo estava todo em volta, na prova. Aí esse senhor disse, você, um japonês, estudante de universidade, será que você não... Você já cumprimentou Deus? Você já cheirou Deus, já cumprimentou Ele, já falou com Ele?
Aí eu falei, a maior prova da existência de Deus é o senhor mesmo. Quem é que foi que fez o senhor? Aí ele, ironicamente, disse, meus pais. Aí o povo já estava ele estava puxando, como diz aí, o cordão dos puxa-sacos, né? Aí, prova. Aí eu falei, vou provar. Me responda, mas eu estava ganhando tempo. Quem foi que criou seus pais? Meus avós. Quem foi que criou seus avós? Meus tataravós. E ali foi. Eu falei, eu estava ganhando tempo, mas aí Deus já estava me dando a lucidez necessária para provar. Eu falei, quem foi que fez os teus pais? Os teus avós? Quem foi? O senhor quer chegar no primeiro homem? O homem veio do Homo sapiens, do ser meio macaco, meio homem. Aí eu falei... Não, o povão ficou em silêncio, só vendo a discussão dos dois. Eu canalizei o discurso, o diálogo, né? Aí eu falei, agora a gente tem que também usar a técnica da multidão, né? Eu falei, tá vendo? Ele tá vendo? Esse senhor disse que ele veio do macaco. Vocês vieram do macaco? Aí o povo... nenhum deles, né? Não, do macaco nós não viemos. Aí o povo virou contra o rapaz. Prova. Eu falei, opa, o negócio tá bom aqui. Então agora a proposta do povo não era mais para o senhor provar que Deus existe, era para o rapaz provar que a gente veio do macaco. Aí eu disse, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Eu falei para ele, que o homem tenha vindo do Homo sapiens de outros seres invertebrados. E eu pergunto, de onde que vieram os invertebrados? Foi aí que ele veio, dos invertebrados. Você não é estudante de medicina, sei lá, estava na pasta, né? Aí eu disse, sim, eu quero que o senhor me diga agora. Se o senhor me responder a minha pergunta, o povo que está aqui vai saber. Quem foi que fez esses invertebrados? Quer dizer que o homem já foi lesma, já foi minhoca, já foi aranha, já foi barata. Vamos acreditar que o senhor esteja certo e eu esteja errado. De onde vieram esses animais invertebrados? Qual foi o ser mais simples aí? A esponja. Do esponjário veio o protozoário, que é o ser unicelular mais simples, a ameba. Tá. Eu tinha estudado isso, né? Vocês vejam que Deus me colocou ali. Eu disse, vamos dizer que o homem tenha vindo da ameba. O senhor acredita nisso? Aí o povo estava todo já do meu lado, né? Tem que ter fé, né, pastor, para acreditar tudo nisso, né? Não, mas é a teoria deles, meu Deus do céu. Mas até para acreditar na teoria deles tem que ter fé, uai. Aí eu falei, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Que o homem tenha vindo da lesma, do protozoário, do ser unicelular. Eu pergunto, onde é que veio esse ser unicelular? Meu Deus do céu, ele ficou sem... Aí o povo dizia, prova. Eu falei, para vocês verem, meus amigos, que o criacionista, o evolucionista não crê na criação, mas vocês estão vendo aí que tudo isso... veio de quê? Do Big Bang, de uma explosão que houve de planetas. Eu falei, de onde veio esses planetas? De onde veio esses elementos químicos? De onde veio a construção dessa... Vocês têm que entender. Né? O pastor tinha quanto tempo de crente quando o senhor entrou nessa... Eu era novo crente, mas eu já era meio espeloteado. E o senhor provou para o povo e para ele? Eu mostrei para ele que a teoria dele estava errada. Eu digo-se para ele, de onde veio esses invertebrados? De onde veio os elementos químicos? De onde veio o Big Bang? De onde veio os planetas? Ele ficou sem... Eu falei, eu creio que foi Deus quem me criou. Foi, sabe, mas eu quero aqui conversar com os estudantes que estão agora me ouvindo, porque
os estudantes ficam, o professor do meu universitário está certo, meu pai é um ignorante, minha mãe... Ora, meu querido, pode ser que em genética ou em ciências, teu professor estude ciência. Se você perguntar para o teu professor de matemática regra de português, de sintaxe, ele não vai dizer, ele não vai, porque cada professor é especializado num assunto. E o que nós estamos vendo hoje é os alunos, os estudantes que ficam achando que os pais são ignorantes. Eles podem ser ignorantes na matemática, podem ser ignorantes nas regras de sintaxe em português, mas em Bíblia, em Deus, meu querido amigo, teu pai conhece muito e tem intimidade com Deus. Eu quero aqui, foi essa experiência que eu tive com Deus, que eu tive com esse senhor, que me fez, falei, eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Foi então que eu vim aqui para Curitiba para fazer a faculdade de medicina aqui, porque não pensem vocês que eu tinha tido, era apenas um aluno, não, eu era um aluno especial. O curso objetivo, no famoso João Carlos de Gênio e desse Drauzio Varela, havia os melhores professores da época, mais bem pagos, e eles lecionavam nessa escola e eu pensava comigo, né? Esses senhores podem ter o conhecimento, mas não tem Deus. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou me dedicar a Deus. Porque eu tinha feito um concurso, eles tinham, não sei se fizeram isso em ano seguido, mas na época fizeram. Eu me lembro que tinha 12.800, 900 alunos, quase 13 mil alunos. Foi tanta gente, tantos universitários fazendo esse concurso, porque eram só 30 bolsas integrais que a gente podia estudar na Sorbonne, na França, ou na Harvard, nos Estados Unidos. Ora, meu Deus do céu, eles iam custear tudo. Vocês sabem que um curso de medicina é caríssimo, né? A instrumentalização, os livros, os compêndios são caríssimos, e eles iriam pagar tudo. Eu falei, no meio daquela... Eu tinha conseguido uma dessas bolsas, 30 bolsas. Eu fui receber no programa da Hebe Camargo. Vocês precisam de ver. Eu me lembro que estavam os famosos da Jovem Guarda, Martinha, o Erasmo Carlos. E tinha E o senhor foi recebido no programa da Hebe? Foi recebido no programa da Hebe, no Teatro Paramount, na Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da praça. Mas foi na discussão com esse senhor lá no Brás? Não. Que despertou o senhor para a palavra? Vamos dizer, uma série de questões que fizeram com que eu me dedicasse. Então, eu só estou contando para vocês que eu não era um menino qualquer. Eu era especial. Tanto é que eles me pagariam um curso e eu vim fazer. Na verdade, foi uma maldade, né? A gente queria tirar a vaga, queria só fazer os exames nas faculdades aqui. Então, a gente queria tirar a vaga dos outros alunos. A gente não queria tirar, mas a gente acabava tirando. Mas por que acabava tirando a vaga dos outros alunos? Porque a gente era especial. A gente era especial. A gente podia estudar na Sorbonne ou na Harvard, em qualquer faculdade do mundo. Então, eu vim aqui para Curitiba. Mas, pastor, só interrompendo o senhor, mas o que caracterizava o senhor e esses outros colegas como especial? Não, eu não sei se haviam outros especiais. Eu sei que eu era um especial ali, tá? E, na verdade, os alunos que vieram comigo de São Paulo, aqui para Curitiba, queriam fazer um teste nos vestibulares das faculdades aqui, para que a gente medisse a posição da gente. E foi quando eu fiz olha, se eu não me engano, foi na faculdade católica, na Universidade Católica, a vaga, porque foi lá na praça do Rui Barbosa.
Então, ali, vocês sabem que só existe a Santa Casa, que é ligada à Universidade Católica. Bom, mas eu não venho ao caso. O fato é que eu estava numa república de estudantes e foi ali que eu orei a Deus. Falei, Senhor, médicos existem muitos, mas que possam pregar a palavra de Deus são poucos. Eu acredito muito em Ti. Eu acredito em Ti. Eu vou me dedicar à pregação do Evangelho. Aí, vocês imaginam, eu fiz uma oração, eu peguei a Bíblia. E na Bíblia, abri exatamente, acho que está em Efésios, capítulo 4, diz, uns serão chamados para evangelistas. Mas quando bateu aquela... me veio uma coisa... eu não posso explicar aqui. É igual Jeremias, a promessa, o chamado queimou os ossos. Eu senti uma coisa, um calor muito grande. Foi aí, falei, não, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Mas aí me bateu a fome da palavra. Aí Deus disse, vá na igreja. Eu falei, era de dia não tem culto. Pois não é que tinha culto. E na Assembleia de Deus aqui, o Pimentel, na época, tinha feito a escola bíblica. E eu me lembro que tinha o Ernesto Martinzon, de São Paulo, um italiano, e o Vicente Guedes, que era pastor de Presidente Prudente, dando aulas. E eu me bateu a fome. Para mim, qualquer coisa da Bíblia era... Porque eu era cru na palavra de Deus. Eu conhecia o estudo da medicina, o estudo da ciência, o estudo dos homens, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Foi então que eu entendi que eu precisava me dedicar. Foi quando eu conheci a doutora Oneide, que foi, depois se tornou uma médica, uma dentista, odontóloga, e ela disse, olha, vá estudar lá para te ajudar, você conhecer a palavra de Deus, vai estudar no IBAD, em Pindamonhangaba. Pô, então que daí eu fui para lá e eu conheci grandes homens como Helenay Cabral, João Caetano, Eliel de Carvalho. Foi nessa época que eu me dediquei especialmente à palavra de Deus. Que tremendo, meu pastor, que tremendo. Nós estamos aqui no chat ao vivo, muita gente comentando. Abraço para a missionária Sara Salles, meu amigo pastor Wagner, lá de São Mateus do Maranhão, que está com uma programação toda especial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Mateus, com o pastor Israel Silvestre, pastor Alberto Jubanski, que diz que teve uma experiência maravilhosa com o pastor Takayama, lá no Maranhão. Jubanski, Olha, pastor Jaidson Jerônimo, G. Rocha, um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Esse Jaidson é especial. Ele é especial, né, pastor Jaidson? Pastor, tem muita gente de boa de Deus aqui nos acompanhando, mas a gente não pode perder tempo, porque nós estamos aqui para sermos alimentados. Será que existiu Takayama quando não era crente, Rafael? Pastor, diga pra gente como que foi a experiência de entrar. O senhor entrou na igreja e aceitou Jesus? Como que foi essa... Eu vou falar um negócio pro senhor. Tô aqui, eu imagino ele pastor Takayama, né? um coroa bonito desse aí, quando não era crente, solteiro. Mas, pastor, será que era namorador? Era uma igreja grande, pequena? Como que foi essa entrada na igreja, então, pastor? Quando eu tinha 5, 6 anos, que eu era bem, imagina, eu não cresci muito, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu disse para Deus, eu olhava para a natureza e disse, tem que ser um Deus grandioso para fazer isso tudo. Eu via uns passarinhos pardais num pé de caqui, caqui você sabe que é uma fruta exótica, do Japão, inclusive. Aí eu falei, tem que ter um Deus grandioso para fazer um negócio desse. Foi aos 5, 6 anos que eu disse, Deus, quando eu crescer, eu não cresci muito, quando eu crescer, eu quero trabalhar para Ti. Você veja já só. Viu o chamado. Já viu o chamado. Na vida do então, quando em 1964 eu me veio essa vontade, foi lá na igreja do Brás, foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo? Eu estava com medo, porque eu tinha aceitado Jesus, quer dizer, já de criança, desde 6, 7 anos, mas a gente não tinha noção da palavra de Deus. Então, eu
eu me dediquei a Deus desde a infância. Mas você sabe que nesse período do interior, um menino, vamos dizer, puro, lá do interior, de Caipirão, vim para São Paulo, no meio daqueles... Eu nem sabia o que era maconha, o que era droga. Então, eu estava com medo de Deus, sabe? Falei, poxa, eu tinha dedicado a minha vida para Deus. Imagina um filho de japonês, né? No meio de uma cultura cristã. Você sabe que o Brasil é formado pelos católicos. Sim. E o católico tinha um Jesus morto. Eles não pregavam, nem pregavam nas igrejas. Eles falavam em latim. E ainda de costa para pregar para o povo. Então, eu fui formado nessa forma, vamos dizer, ainda que era filho de japonês, mas o meu círculo de amizade, os meus amiguinhos eram católicos. Mas aí um dia me levaram na igreja católica, era criança, aí apresentaram Jesus morto. Um Jesus muito bem feito. Eu até voltei mais tarde, quando eu tinha lá pelos 25, 20, 30 anos, eu voltei na cidade de Álvares Machado para ver esse Jesus, porque me impressionou. Fizeram uma urna e colocaram nos vidros cor violeta, então era uma urna arroxeada, como diz aí, e eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto. Eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. Sim. Eu falei, aí com o tempo eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua, né, como dizia o menino. Aí eu falei, não tem homem nenhum aí dentro, não. Mas na primeira vez isso me chocou. Né? Quando o meu irmão, aí é que eu quero dizer para vocês o que é importante a palavra de Deus. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Novo também. Eu estou novo também. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto. Né? Agora meu irmão me apresentava, e ele era leitor da Bíblia, mesmo estudioso da Bíblia. Ele marcava com vermelho, eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada, e ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. Ele me apresentou os evangelhos. Foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive, quando eu crescer, que eu vou trabalhar para ti. Aos 16 anos eu recebi o batismo, mas vocês sabem, daquela idade de 8 até os 16, vocês sabem, não preciso dizer. Não é só os adolescentes de hoje que são sapecas, não, pastor? Maria, pastor, mas como é que foi a experiência do seu batismo com o Espírito Santo? Então, foi aí... Eu estava meio chateado, né? Porque daquela de infância de 7, 8 anos aos 16 anos, eu tinha tido meus colegas eram alguns, não digo todos, alguns eram maconheiros, e eles me ofereciam até as drogas. Eu não conhecia isso. Então, eu achava que tinha pecado contra Deus, mas contra o Espírito Santo, porque a Bíblia dizia que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Foi então que eu fui, com eu e mais 4 irmãos, fomos em 5, no meio de um lugar chamado Hermelino Matarazzo. E eu me lembro quando nós entramos no meio do mato, num lugar onde tinha um riozinho, um córregozinho, e era cheio de pernilongo. Meu Deus, ainda bem que não tinha o Aedes aegypti na época, né? Mas quando nós descemos de madrugada, pegamos o ônibus ali na Celso Garcia, e nós fomos para um lugar onde nós nem sabíamos para onde iríamos. Era como se fosse o monte que a gente chama? Exatamente. Então o senhor era do monte. Era então. do monte, sabe? Aí eu falei, vou orar, vou buscar Deus. Eu sentia a necessidade de buscar Deus, mas imagina, no meio naquele córrego cheio de pernilongo, eu me lembro que havia Central do Brasil, porque a lua batia nos trilhos e refletia
para a gente. Então a gente sabia que ali perto havia a central do Brasil. Mas ali havia aquele lago, aquele córrego, né? E estava cheio de pernilongo. Mas, meu Deus do céu, meu desespero era tão grande que eu não olhei para os pernilongos. O seu desespero por Deus, sede de Deus. Minha sede de Deus, eu perguntei para Deus, Senhor, se eu tenho perdão, me fala. Foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo ali naquele mato, com 5 irmãos, 4 irmãos, eu e mais 4, né? Éramos 5, e foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Era um sábado, então no domingo eu já nem ia para casa, já fui para a igreja lá no Brás, e à noite eu me entreguei, como diz, eu me entreguei na obra, porque crente eu já era, né? Mas eu me entreguei na obra para me dedicar, porque a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo não tem jeito. A pessoa que recebe, ele não tem jeito, ele vai para a obra. Aí eu me dediquei à obra, foi quando então, mais tarde, eu tive esse encontro com Jesus. Eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas foi quando eu tive essa experiência com Deus, quando a Bíblia diz, uns serão chamados para evangelistas, eu senti isso. Tá? Em 1979, eu me lembro que eu já era casado, a Priscila, que hoje é esposa de obreiro, está lá em Ponta Grossa. Eu me lembro que ela tinha 2 aninhos, 1 aninho e meio, 2 aninhos, e eu então fui para os Estados Unidos. E vocês querem saber a minha experiência com Deus. Eu estava... pastor, conta aí pra gente uma das suas experiências mais marcantes com Deus. Uma foi essa. Do batismo do Espírito Santo. Outra foi essa que eu tive um encontro com Deus na República de Estudantes aqui em Curitiba, e foi que dediquei a minha vida a Deus. Mas quando eu estava casado com a Ingrid, eu me lembro que a Editora Vida, que era um braço, como a CPAD é para CGADB, a Editora Vida era um braço das Assembleias de Deus, Assembly of God americana. E eles me convidaram para ir para lá, porque eles queriam unificar a Emprevan e uma série de livros que estavam em inglês e em espanhol, mas queriam que fosse de qualidade para o português. Então, eles me convidaram para ser o revisor, não ser o tradutor, porque tradutor eles tinham. Mas você sabe que existe uma linguagem toda evangélica, né? Que, por exemplo, se falar aqui para uma pessoa que ele tem que se converter, ele não vai entender. São palavras que são nossas. Bom, e então eu fui para a Editora Vida, e nesse ínterim foi quando eu estava morando em Miami, nos Estados Unidos, e durante o dia eu trabalhava na Editora Vida. E eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro como naquele tempo, né? Imagina, o dólar naquele tempo valia exatamente no câmbio paralelo, hoje está 4 por 1, né? 4,5, quase 5 mil, 5 por 1. Por um real, 5 real por $1. Isso. E mais ou menos na época era mais ou menos assim também. Então eu ganhei nos Estados Unidos, lá na Editora Vida, algo que eu nunca tinha ganhado aqui no Brasil, porque eu não fui para a obra olhando para salário. Para o salário eu seria o médico. Sim. Mas eu fui para a obra pela vocação, pela chamada, pela experiência com Deus. Então eu estava na Editora Vida, imagina, eu aqui no Brasil, como evangelista, fui fundador do IBAD, do Instituto Bíblico, porque eu era professor lá em Irati. Eu lecionava durante o dia, para a noite eu ficar, porque o pastor que na época estava lá em Irati, o campo era mais ou menos de Inácio Martins a Palmeiras, aqui de Rebouças perto aqui de Ponta Grossa. Então, a gente não... Coitado do pastor, o Rafael Batista, estava até doente. Então, eu
fui para a obra entendendo que eu ficaria ao lado dele. E quando ele faleceu, eu entendi que também encerrou meu tempo lá em Irati. Mas eu pastoreava Rebouças, eu não ganhava da igreja. Então, eu ganhava como professor e o meu dízimo ainda ajudava a pagar a minha permanência na igreja e ainda ajudava a pagar outros obreiros ali. Foi essa minha experiência com Deus. Você sabe que Irati tem muitos árabes, mas tem muitos ucranianos e poloneses ali, russos. Então, foi nesse meio, nesse ínterim, nesse, vamos dizer, nesse ambiente de estrangeiros é que eu eu me lembro quando... O senhor foi formado, na verdade, nesse ambiente como obreiro, como pregador, evangelista, né? Eu vou dar uma experiência. Quando eu pregava, como diz, para brasileiros natos, né? Então, os brasileiros diziam, isso que é pregação, porque você sabe, o brasileiro gosta que a gente fale alto. Mas aí os poloneses e os ucranianos diziam, ela está vazia, faz muito barulho por fora, mas não tem nada dentro. Então eu tinha que pregar muito profundo e eu fiz uma média, né? Tinha dias que eu pregava para os brasileiros natos e tinha dia que eu pregava para os estrangeiros aí, como diz aí. E foi essa a minha escola. Que tremendo, pastor. Que maravilha. Foi essa a minha escola. Pastor, nós estamos com muitas pessoas nos acompanhando aqui do Brasil. Maranhão, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Bahia, meu amigo Rogério Gomes, William Cruz do Maranhão, Rita Galvão, Claudinei aqui de Curitiba, irmã Esther Rodrigues. Deus abençoe. Adão Lucas, lá de Belém, lá do Pará. Deus abençoe todos vocês. Pastor Natanael Afonso. Rafael, nós precisamos conhecer um pouquinho da vida matrimonial do pastor Takayama, né? Pois é. Pastor, como que o senhor conheceu a irmã Ingrid? Foi no culto? O pastor foi pregar? Você sabe que eu estou pregando há mais de meio século. Foi em 64 que eu me converti, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Em 69 eu dirigia já Rebouças. Então, fazendo os cálculos, já estamos em 2022. Então já fazem mais de 50 anos. Mas eu me lembro quando eu casei com a Ingrid em 75. Mas como o senhor conheceu ela, pastor? Era vizinha ali da... E ela não tinha óculos, ela era... Não tinha óculos? Era daltônica, a gente não enxergava direito. Ô, pastor, ou o senhor orava muito e ela orava pouco, né? Acho que ela orava, não vigiou. Aí ela me pediu óculos na época, né? Agora, recentemente, eu dentro desses óculos baratos, vagabundo do Paraguai pra ela. Mas vocês sabem que ela me enxergou, tomou um susto e nunca mais saiu e viajou comigo, viu? Mas só a misericórdia de Deus mesmo. Deus faz isso, né? Deus. E eu tenho 3 filhas, né? Desse relacionamento com a Ingrid, que é a Patrícia, a Priscila, que é a mais velha. Depois veio a Patrícia, que está lá em Santa Catarina. E já a mais nova, que é médica. É médica de animais, é veterinária. Agora já tem uma filha que vai cuidar do pai, tá vendo? Veterinária vai cuidar do pai. Essa minha filha é que cuida da rádio, da gospel. Vocês sabem que eu precisava ter um canal para... Eu procurei levar esta mensagem para todas as pessoas, porque tem gente que não consegue ir para a igreja, muitas vezes por causa da chuva, principalmente aqui em Curitiba, que chove muito, faz muito frio, como está agora, vocês estão vendo. Então eu procurei um veículo e já fazem mais de meio século que eu estou pregando através da rádio também. Maravilha, pastor. Na verdade, o senhor é uma referência. Eu digo para alguns amigos que o senhor é uma lenda viva, principalmente dos pregadores itinerantes no Brasil. Pastorzão, o senhor sempre foi uma referência como evangelista, principalmente com as cruzadas Cristo Vive. Conte para nós uma das experiências mais marcantes que o senhor teve nessas cruzadas que o senhor fez por todo o Paraná e também Brasil. Vamos dizer, a experiência mais marcante foi logo no início da minha vida. Você sabe,
a Ingrid não tinha experiência, mesmo porque a gente, como evangelista, todas as mulheres que são casadas com o pastor, casaram com o pastor que pastoreia local. Mas o evangelista tinha que viajar. É o famoso pai ausente. Agora está, né? Então, eu tinha que viajar e a gente não tinha salário. O evangelista não tem salário, né? Então, eu tinha que viajar. Então, como é que eu faria? O que eu fazia? Eu, por exemplo, Belém me convidava, eu ficava uma semana a mais ali em algumas igrejas. Então, elas me davam a oferta da passagem, né? E eu, então, com isso, eu conseguia manter a minha família, a alimentação, as roupas. Ô, pastor, então o senhor foi itinerante de trecho também. Tem alguns meninos que estão começando, pastor, eles reclamam que tem que ir para a cidade, ficar mais de 3 dias, mais de uma semana, às vezes, para atender algumas igrejas, que até aquelas agendas já com oferta gorda, sabe? Não, hoje em dia tem oferta gorda, mas no meu tempo a oferta era magra. Eu me lembro, eu não vou dizer o nome de uma cidade aqui de São Paulo, eu pastoreava Rebouças, e eu me lembro que uma igreja aqui, eu não vou dizer o nome, no interior de São Paulo, você sabe que São Paulo é rico, né? Aí eu preguei sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Domingo à noite o pastor me colocou, nem deixou eu ir na casa dele, que era onde eu estava hospedado. Me esperou com a veraneio, naquele tempo era veraneio. Ele me esperou com a veraneio, com as minhas malas tudo já no porta-mala, e da igreja me levou, da porta da igreja me levou para a rodoviária. Chegou na rodoviária, eu meio espeloteado, eu falei, pastor, pode abaixar o vidro um pouquinho? Eu saí O senhor podia me emprestar o dinheiro? Ele não deu nenhuma oferta. Não deu nenhuma oferta. Nem a despesa para você. Não, ainda eu tinha ido de ônibus, eu lembro até hoje que era cometa. Ô pastor, um pastor amigo meu, pastor Mário, uma vez me comentou que o senhor ia nas igrejas e levava relógio e trabalhava assim, porque o senhor sempre fez de um caldo uma feijoada, né, pastor? Fez assim do seu jeito, né? Dava um jeitinho. Os relógios foram adquiridos no Paraguai. Então eu ia no Paraguai e eu comprava algumas coisas para vender. Mas o melhor foram as gravatas, porque gravata todo pastor, todo crente usa, né? Aquelas coloridas, pastor? As gravatas. Só que um dia eu dei de presente para um evangelista, que é um pastor da igreja de Curitiba, não vou dizer quem é, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele olhou para mim e disse, a cara dele já não foi muito boa. Ele disse, ele aí não comentou no final, tinha uma pessoa de sã consciência não pode gostar de um presente vagabundo desse que você está me dando. Ô, pastor... foi aí que eu parei de dar gravata. Viu? Pastor, a minha sogra participou muito das Cruzadas Cristo Vive. É verdade. Muitos milagres aconteciam. Dentre tantos, tem milagres aí que sempre gerou polêmica. E o senhor vai falar um pouquinho sobre esses milagres, que a minha sogra disse que ocorria sempre nas cruzadas, que era o nascimento de dentes de ouro. Eu nunca orei por dente de ouro, mas eu sabia do seguinte, tem coisas, a parte do homem é a pregação, a parte de Deus é os milagres. Então, eu nunca fiquei preocupado com... Se Deus não opera, o problema é dele, né? Eu sempre entendi assim. Mas olha, eu depois de tantos anos, né? Eu como vejo a casa da tua sogra, e eu vejo que eu preguei a palavra, mas os milagres, alguém dirá, mas e você não pegou o testemunho? Eu não pegava testemunho porque eu entendia que os milagres eram de Deus. Então, era ele quem podia fazer o milagre. Como é que eu ia saber se ele fez ou não fez o milagre? Eu só pregava a palavra de Deus, mas eu orava porque a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, verso 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquilo. Mas no verso 17, 18 e 19 diz, e estes sinais seguirão aos que
crerem. Não é os evangelistas, Assembleia de Deus. Aqui diz que isso não é propriedade minha, é de Deus. É de Deus. Aos que crerem. Verdade. Então eu procurei pregar a palavra de Deus. E olha, falando agora, pastor Fábio, o que eu vejo de gente que na época não sabia que tinha sido curada. Mas agora, meu Deus do céu, são milhares de pessoas que dão testemunho e que se encontram comigo. Olha, eu estava desviado, eu estava fora. São coisas que me dão muita alegria, sabe? E milagre não se explica, milagre se vive. A irmã Esté está testemunhando aqui. Pronto. A irmã Esté está testemunhando aqui. Testemunhando assim. Pastor Takayama fez parte da minha infância. Uma vez ele estava conversando com meu pai, daí comprou um sorvete para mim e disse: sempre que entrar em uma fria, lembre-se de mim. Essa foi boa demais. Abimael Santos, Deus abençoe. Rafael, pastor Takayama foi um dos primeiros pastores a pregar nos Gideões. Ele é pioneiro lá, né? Pastor, o senhor foi um dos primeiros e se tornou uma grande referência aí para pregadores, né? O Gideões te levou a uma consolidação nacional, né, pastor? Até tem testemunho de pregadores aí, né, que ouviram o senhor pregar. Como que era pregar no começo ali do Gideões? O senhor foi um dos primeiros, né, a pregar, né, pastor? Era um outro pastor, não era o Cisino. Foi depois ele foi para Criciúma. Mas acho que antes de ir para Criciúma foi para Pato Branco e depois de Pato Branco para Criciúma. E o pastor Cisino Bernardino, ele começou o chamado trabalho dos Gideões. Eu fazia os eventos aqui em Curitiba como líder da mocidade, e lá em Santa Catarina, os Gideões, e a coisa cresceu. Eu me lembro que a coisa era tão grande que eles precisavam de som. Então eu arrumava o meu som, mas eu já eu usava de dizer, eu levo o meu som, mas me põe para pregar lá. Mas tá certo, pastor, uma mão lava a outra, né? Mas foi assim. E como é que foi para o senhor no início ali dos Gideões? Porque o Gideões se tornou uma grande obra, uma referência principalmente de congresso missionário e de sustentabilidade de missionários. Como é que foi ali no início pregar nos Gideões? Então, não havia tanta... Quer dizer, já havia muita gente. Todo o Brasil, ela se tornou uma referência, como diz aí, a Aparecida dos crentes, né? Porque se tornou uma referência. Era barato, as pessoas... porque os Gideões é feito em numa época que não tem... ali em Camboriú. Em Camboriú, na época do verão, os hotéis são caros. Mas numa chamada entre safra. Ora, os Gideões, então, se tornou uma referência. Mas vocês têm que lembrar que tem o balneário de Camboriú e do outro lado da BR, o município de Camboriú. Então, a gente sabia que o Cisino tinha muitas dificuldades para fazer esses congressos aí. Então, nós ajudávamos com o som, como diz aí, não tinha custo. Vinha de Curitiba, mas desde a Bíblia vocês vão ver que tem o sacerdote e o levita. Eu fui um levita. O senhor acha que o congresso que projetou o ministério, além de Deus, além da chamada, mas o congresso de Gideões levou o senhor a essa projeção nacional? Não. Eu sou de uma safra, ultimamente era, né? Mas eu fui de uma safra anterior aos Gideões. Então, por causa dessa minha cara de japonês, que era muito curiosa, né? Eu sou brasileiro, meu Deus do céu. O Pimentel que disse, tá na cara. Tá na cara. Mas eu sou brasileiro, mas por causa dessa cara minha, então o Brasil todo queria conhecer o tal do Takayama. E realmente foi uma bênção de Deus. Mas não é só por causa da cara, não. Uma unção de Deus também na vida do senhor. As mensagens que Deus entregou para o senhor, pastor, são impactantes. As maravilhas. Vocês não imaginam
A cara é bonita, mas a unção é maior. A dificuldade que a gente tinha financeira, viu? A minha esposa foi uma heroína. O pessoal hoje diz, não, tá caindo, mas... Você não tem ideia das dificuldades que nós atravessamos nesses anos. E nos Gideões, eu lembro que no início era tudo na base era que nem um congresso comum, tá? E nós ajudávamos o Cisino. O Cisino queria me vender alguns equipamentos eletrônicos. Ele também fazia maracutaia, como diz, maracutaia santa. Mas E aquela polêmica que tem ali agora, pastor, é sobre os Gideões? Então, eu posso dizer o seguinte, o trabalho é de Deus. O ser humano é que, vamos dizer, vocês podem notar que não é o trabalho dos Gideões, é o ser humano. O ser humano é que falha. Então, a gente não pode tomar as falhas do ser humano com o erro da igreja. Eu não vejo o erro da igreja. A igreja do Senhor é soberana. Os Gideões é um trabalho de Deus. E se o ser humano faz coisas erradas, eu posso fazer coisa errada, eu sou um ser humano qualquer. O pastor, eu tive em viagem missionária com os Gideões, junto com o pastor Wesley Ricardo dos Santos, no sertão da Paraíba. De fato, os Gideões, ele tem um trabalho missionário incrível que nenhuma outra instituição talvez não tenha. Eu tive experiência com os Gideões lá no Pará. Fui na beira de um rio, tinha uma senhora, uma moça. Eu falei, como é que você se mantém aqui? Porque no meio daquele rio, era um rio muito largo e tinha algumas tribos indígenas. Ela diz, graças a Deus os Gideões me dá pouco, mas com esse pouco no meio daquela... Então foi aí que eu entendi o trabalho maravilhoso que eles exerciam. São mais de 1000 famílias missionárias. Mas assim, tem um pastor que pregou muito tempo lá nos Gideões e ele usou uma frase se referindo à nova gestão e o trabalho atual agora, dizendo que a bandeira dos Gideões foi enterrada juntamente com o fundador dele, se referindo ao pastor Cezino. Eu acho que nós, os cristãos dessa nova geração, devemos lembrar que o trabalho é de Deus. O ser humano, ou seja o Cezino, o filho dele, o vice-presidente, sei lá, eu não sei quem é que está na frente. O fato é que o ser humano pode falhar, mas a obra é de Deus. Verdade, meu pastor. É desse jeito, nós estamos aqui com uma programação toda especial no Eu Acredito Podcast com o pastor Takayama. Está com a gente aí o William Cruz, a Dudinha Ferreira, o William Gregório, Reneuti Lopes, Abimael Santos, um monte de gente boa de Deus aqui no YouTube, muitos comentários falando a respeito do pastor Takayama. Nós estamos no 2º episódio da série Experiências, aprendendo e sendo edificado por Deus, por homens que têm uma história incrível no Evangelho e se tornaram referência nessa nação através da pregação. Não é, Rafael? Não, com certeza. O pastor, é até uma experiência minha mesmo. Eu congregava no Santa Inês. Santa Inês. O senhor foi... tempo do José Rodrigues. O senhor foi lá e eu me lembro, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, chegou ambulância e polícia e tal. Falei, eu era criança, não entendi aquilo. Será que está acontecendo? E porque foi muita gente no culto. E eu me lembro do senhor pregando lá. Eu não sei o que o senhor pregou, mas eu saí chorando na mensagem do senhor. É o chefão lá em cima. Não lembro o que o senhor pregou, mas eu saí chorando. Uma das primeiras vezes que eu saí chorando na igreja foi quando o senhor pregou. Não sei o que o senhor pregou, mas... Eu posso te dizer uma coisa. Existe o lado humano, mas existe em tudo isso o lado divino. Então, você foi tocado pelo lado divino. Você pode ter certeza disso. O que os homens não entendem é que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão línguas. Não dá para rasgar esse texto, meu Deus. Em meu nome falarão línguas estranhas, expulsarão demônios. O senhor é um pregador pentecostal. O que o senhor acha dos sensacionistas? Infelizmente vão surgir os sensacionistas. Agora mesmo eu soube que tem um rapaz aqui que andou até por Curitiba aqui. Ele pegava
tirava o câncer eu não sei por que você tem que fazer isso, né? Mas tudo bem. Aí, ele deixou cair lá em São Paulo um pouquinho desse câncer que era amarelo, meu Deus, credo, né? Como dizer. Aí o irmão pegou, levou lá no laboratório para ver. Sabe o que era? Era Elma Chips. Então, fazer o quê? São pessoas que conseguem, vamos dizer, por causa do sensacional, como é? Sensacionistas, fazer isso. Mas não precisa. Não precisamos disso aí, meus amigos. Existe o sensacionista, o sensacionalista, né? Aqueles que manipulam o milagre, que manipulam os mistérios de Deus, que não precisa dessa manipulação. Não precisa. O nome de Jesus é poderoso. E existe aqueles que acham que os dons espirituais se cessaram. Não cessaram. Porque estes sinais, que no caso, por exemplo, os dons espirituais, acompanharão os que crerem. O problema não é os sinais, é os que crerem. Infelizmente, as pessoas se esqueceram. É forte. Pastor, o senhor foi um dos primeiros parlamentares evangélicos no Brasil. Como que o senhor decidiu isso, pastor? Então, veio na mente, e numa época, se eu pastoreasse a igreja, eu não estaria... Lembrando, pastor, que nessa época a política era mais demonizada na igreja do que hoje, né? Pecado, você né? já não tem ideia. Alguns irmãos votavam em mim, mas tinha irmãos que não votavam em mim porque tinha medo que eu me... Mas eu não. E como é que foi decidir-se politicamente nesse tempo em que a política era demonizada na igreja? Vocês sabem que eu sou um levita. Eu não recebo de igreja. Então, eu não pastoreava a igreja. Então eu entendi que que aquilo é um fronte é uma guerra. Nós estamos aqui, vocês estão nessa guerra através do rádio, mas eu entendi que aquele congresso lá, as armas não são a pólvora, o canhão, a granada, mas são as palavras. E eu entendi que a gente podia, naquele fronte, se não tomarmos cuidados, se nós não colocarmos as nossas representações lá, os gays vão colocar o deles, o PCC, os narcotraficantes, e essa gente é militante, meus amigos. Então, nós temos que colocar os crentes lá. Ô, pastor, então lá no Congresso Nacional não é só ideologia humana, filosofias de homens. Lá no Congresso também Nacional existe uma batalha espiritual. Então, é o que eu procuro explicar para... Eu não sou um conservador de doutrina partidária ou de ideologia humana. Eu sou um conservador da palavra de Deus. Infelizmente, naquele congresso, a regra é essa: se você tem que ter um partido. Como eu não tinha partido, eu acabei me sobrando aí, como diz aí. Mas eu procurei fazer obra de Deus. Eu nunca, vocês podem notar que eu não fiz parte de mensalão, de lista de propina, de petrolão, de Odebrecht. Mas teve oportunidade, pastor? Teve oportunidade? Mas é claro. Chegaram a oferecer para mim, mas eu disse, não. Eu estou aqui como servo de Deus. Eu estava entendendo. Como se mantém incorruptível no meio da corrupção? Não precisa ser lá, seja na polícia, seja até na igreja. No meio de Jesus tinha o Judas da vida. Tá? Tinha o Tomé, que não botava um pingo de fé em Jesus. Então, não precisa ser na vida pública. Eu sei que na vida pública o interesse é maior porque as verbas são grandes, mas... Eu nunca fiz parte disso. Ô pastor, você foi eleito em 2002 ali, né? E esses primeiros mandatos como deputado federal, parecia que o ambiente era um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Ou não? Porque hoje parece que dá um turbilhão, né? Uma batalha ali. Infelizmente, atualmente, se tornou uma luta de Maquiavel contra os ensinos de Cristo. O ensino de Cristo qual é?
pela verdade. Jesus disse, eu sou, em João capítulo 16, verso 4, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem gente que não segue a Jesus, não estão sendo hipócritas. Então, a mentira, por exemplo, camarada mente, depois, não, eu não falei isso. Então, mentira, roubo, porque o Maquiavel diz que não importa, o importante para chegar aos fins, você precisa dos meios. Uhum. Então, para chegar ao fim, se é o poder, eles têm que matar, roubar, mentir, eles vão fazer isso. Ô pastor, a gente entrou aqui na política. Antes de Bolsonaro, nosso presidente atual, a gente não sabia que o STF, o judiciário, tinha tanto poder para mandar no Brasil como tem agora. Sempre foi assim ou está sendo só agora? Mas nós somos culpados, porque eu vou dizer, a gente tem que também fazer uma meia-culpa. Havia, até algum tempo atrás, uma ideia que dizia, o crente não vota na doutrina partidária ou no partido, vota na pessoa. Isso foi um erro grandioso da nossa parte. E hoje estamos percebendo que a pessoa tem que votar já olhando o partido, porque a ideologia de esquerda é contrária à palavra de Deus. Karl Marx foi usado por Satanás. O marxismo está tanto no socialismo como no comunismo, e também está nessa onda moderna chamada globalismo. Então, e são contra a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a vida. Mas eles não seguem Jesus, eles seguem Maquiavel. Ô pastor, ali no começo o senhor conheceu o Bolsonaro, assim como deputado? Como que foi? Ele era deputado, ele foi fruto da frente parlamentar. Eu percebi que no Congresso, como em qualquer parte da igreja, por exemplo, não adianta fazer discurso bonito, tem que ter voto. E nossos votos... o pessoal da Universal, se não fosse assunto para eles, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Congregação Cristã, da Quadrangular, cada um... Eu falei, não, nós precisamos fazer uma frente parlamentar onde a ideia máxima é proteger a igreja. Uhum. Deu para entender? Sim. Nós fundamos eu fui um dos fundadores da frente parlamentar, porque... vocês estão vendo agora aí, por exemplo, o Cabo Daciolo. Daciolo faz um discurso que arrebata a multidão, mas é um sem vergonha. É meio confuso ele, né? Não, ele é um neófito. É um neófito. Ele é amigo do Jean Willis. Ô pastor, o senhor conhece Bolsonaro, o senhor esteve lá no Congresso Nacional, o senhor ainda vai lá. A pergunta que eu te faço, ela é direcionada ao Bolsonaro. O senhor conhece ele? Ele é tão verdadeiro e honesto forma como diz, ou é só palavras mesmo? Vamos dizer que ele é terrível contra os inimigos, mas não é. Ele é horrível para os amigos também. Mas olhando sob o aspecto humano, você tem defeito, você, Fábio, Takayama, nós somos seres defeituosos. Imagino que o Bolsonaro é turrão, fala palavrão, mas nós não elegemos ele para ser a Madre Teresa de Calcutá, não. Nós elegemos ele para ser o nosso presidente. Então, claro que... E o Brasil estava precisando de um maluco mesmo, de um doido. É um doidão. A ascensão dele, eu me lembro, o pastor Takayama, que até a rádio, a gospel, ela se movimentou muito naquela questão de ideologia de gênero ali, e que tinha uma PL que movimentou muito, uma PL lá que estava sendo votada no Congresso, e tipo um abaixo-assinado, e a rádio também se movimentou. E até então nem se falava muito do Bolsonaro e nessas coisas mais. E ele ganhou um destaque ali defendendo isso, e o senhor, me lembro muito bem, através da rádio, movimentou um pouco isso, né, pastor? Teve essa mobilização ali, depois teve a perseguição do pastor Marco Feliciano também, né?
Então, O pastor Takayama foi perseguido primeiro do que o pastor Mário. Sim. Da PL 122. Isso, PL 122. Exatamente. O Fábio tem uma memória boa. Mas o Bolsonaro, toda essa turma fazia parte dessa frente parlamentar. Entendeu? Então, ele entendeu aquele kit gay. São mais de... Quando eu saí em 2018, eram mais de 322 leis contrárias. Por exemplo, legalização dos jogos de azar, jogos foi do aprovado bicho. os jogos de azar agora. E vocês não têm ideia. A coisa nós temos que estar atento, porque eles passaram o casamento gay na comissão, eles perceberam que se passasse na comissão, não precisava ir para o plenário maior e que já ia direto para sancionar. Então eles começaram a fazer pelas comissões e veja só, na comissão de meio ambiente, que não tem nada a ver com casamento gay, aprovaram ali. Eu falei, foi aí que nós colocamos a frente parlamentar para que cada irmão ficasse na comissão de educação, na comissão de ciência e tecnologia, na comissão de legislação e justiça. Nós procurássemos soldados para combater essa raça de pessoas fora da palavra de Deus, né? Pastor, se fosse para o senhor voltar no tempo, o senhor levaria mais o tema de política dentro das igrejas? Que pergunta. Eu acho, eu entendo que os irmãos estão... Nós somos, como diz, viemos de uma escola onde os nossos primeiros pastores eram missionários. Ora, o missionário não vai se envolver com a política lá do país. Por quê? Ele é estrangeiro. Sim. E isso fez com que nós achássemos que fosse errado, mas não é errado. Hoje não é errado, porque a ideologia de esquerda salva algumas questões, mas a 99% são contrárias à igreja. Então, a igreja precisa de ter essa pastor, o que o senhor acha dos evangélicos, apoiar ideologias de esquerda, partidos mais especificamente de esquerda, e votar? Para ser mais específico, existem pastores, Renato, né? Por aí, Rafael, meu Deus do céu. Tem alguns pastores aí que até estão amigos do Lula, abraçando ele, né? Eu vou dizer o que é. Está fora da palavra de Deus. Existem 3 níveis de inteligência. A inteligência natural, que você já nasce com ela. Existe a cultura, que você, desde o primário até os pós-graduação, você adquire a cultura, mas é dos homens, e esse mundo jaz no maligno. Existe uma terceira cultura, mas vai falar isso... hoje em dia nós vemos até pastores aí, intelectuais. Não, temos que... querido, você vai fracassar a igreja, porque eu conheço pastores que não tiveram a cultura. Eram pessoas que mal sabiam a diferença entre o O e o zero, mas a igreja cresceu. Por quê? Porque não se respaldaram na cultura dos homens. Eu não vou aqui entrar nessa questão, mas essa terceira parte só para o novo nascido tem, que a pessoa tem. Eu acho que o comunismo, na questão de ideologia, é como uma religião. Então, o cristão decide pelo cristianismo ou decide pelo cristianismo? Pelo comunismo ou pelo cristianismo? O comunismo e o socialismo são diabólicos. Por quê? Satanás, meu querido, ele pegou o homem. O mundo jaz no maligno. Nós sabemos que existem 3 inimigos. O Satanás, que é o Lucifer, e não pense que ele não tem força, não. Ele tem argumentos
Tanto é que ele levou quase a metade dos céus. Então, não pense que ele é bobinho, não. E o pior é que tem muitos obreiros nossos que acham que cultura é importante. Não é não, meu querido. Eu não vou dizer que não. Ou seja, o maior ignorante é aquele que ama a ignorância. Mas eu vou dizer para você, se não tiver essa terceira parte, que é o novo nascimento, que é o discernimento de Deus, meu querido, pode estudar à vontade. Não vai, aí tua igreja não vai crescer. Pastorzão, que maravilha, que bate-papo agradável, que tempo especial que nós estamos passando aqui com o senhor. Muitas experiências, conhecer também um pouquinho das suas experiências políticas está sendo muito bom. O senhor vem a pré-deputado federal esse ano? Eu, na verdade, eu queria dizer para você, Fábio, eu tinha aposentado. Mas eu estou percebendo que as forças do mal estão infiltrando até na igreja. Então, eu acho que se eu posso contribuir, eu vou sair mais uma vez. Não por... Eu estava aposentado, mas eu percebo que eles se infiltraram até gente maldosa no nosso meio. Então, nós precisamos estar atentos. E como servo de Deus não se aposenta, está sempre na palavra de Deus, então eu procurarei, vamos dizer, na vida pública, estar nesse fronte, porque infelizmente ou felizmente, eu agora não sei, mas eu abracei esse lado. Então eu vou estar na frente desse campo. Rafael, qual a expressão mais correta será? Pastor deputado ou deputado pastor? Olha, depois dessas experiências aí, acho que é pastor deputado, né? Pastor deputado, primeiro então vem a fé, o chamado, a vocação, para depois a função? Pode ter certeza, Fábio. Primeiro, a fé. Eu não sou um conservador de doutrina partidária. Eu sou um conservador da palavra de Deus. Mas é claro que naquele meio a gente tem que, como eu disse, tem que ser simples como uma pomba. E aqui eu digo Mateus 10:16. Vocês vão ser enviados como ovelhas no meio. Você pode notar que na Bíblia, Jesus sempre orienta o contrário. Cuidado com os lobos travestidos de ovelha. Mas aqui em Mateus 10:16, ele diz, olha, vocês vão ser enviados como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então, é muito forte. Deus abençoe aí a família Jubanski, Valmir Almeida, Rogério Gomes. Um abraço ao Jubanski. Esther Rodrigues. Tem muita gente boa de Deus aqui nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Eu Acredito Podcast. Nós já vamos encerrar daqui a pouco, mas fique aí, nos ajude a chegar a 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. Nós temos uma última pergunta no dia de hoje ao pastor Takayama, que é sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós temos experiências e o propósito é levar as pessoas a terem experiência com Deus também. E tem muitos jovens, pastor, que acompanham a história do Senhor, principalmente as pregações no YouTube e tal. Qual orientação o Senhor daria para essa galera que quer ter experiência com Deus? Mais uma vez eu cito Mateus 16, verso 15. Ide por todo mundo, seja São José dos Pinhais, a Grande Curitiba, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguém diz, você com essa cara de japonês está caindo, por que você não foi para o Japão? Eu pensei, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu posso ir para o Japão? Ele disse, não, eu vou te reservar você para o Brasil, porque no Japão você vai ser mais um só. E aqui no Brasil, você, por causa dessa cara aqui, não tem muito japonês crente, né? Então eu O senhor evangelizou um imperador japonês, algo assim? Foi o atual imperador, que é o Naruhito, quando... Você sabe que depois que eles se tornam imperadores, não pode conversar com o ser humano. Mas eu... Ela conversa com são deuses, são deuses. Mas então quando ele era príncipe, eu conversei tanto com ele quanto com o irmão dele, que o irmão dele... Primeiro vem como príncipe, depois como imperador. Então, enquanto ele não era imperador, eu era muito amigo dele. Agora, eu dei a Bíblia Sagrada em japonês também.
Eu fiz uma questão de comprar, e pior é que não paguei. Os japoneses estão lá no Japão, lá meu irmão, mas eu procurei levar a palavra de Deus a ele, porque eles leem muito. Tá? Tanto é que o Naruhito estudou na Sorbonne, numa universidade na Inglaterra, acho que Cambridge, então, na Inglaterra. E eu procurei levar a palavra de Deus a ele. Eu procuro levar a palavra de Deus para as pessoas famosas. Por exemplo, essa moça que faleceu, eu fui falar de Jesus para ela, esqueci o nome dela, jornalista da Rede Globo. A gente encontrava, esqueci o nome dela, da Rede Globo. Que é a produção? Eu preguei pro Smith. O Smith? Smith? O que deu um tapa no comediante lá? Não. Eu preguei pro Smith aqui do Brasil. Aquele grandão. Você não tem imaginação como ele é grande. Eu já sou pequeno. Eu quase... Meu Deus do céu. Mas quando eu soube que ele estava com câncer, eu preguei a palavra de Deus. Aqui, a jornalista é a Cristina. Eu não lembro o sobrenome dela. Cristina Lobo. O fato é que eu fui falar de Jesus para ela, mas ela não quis ouvir. Então, mas eu fico triste porque ela já veio falecer. Devia ter insistido em pregar a palavra de Deus. Então, eu procuro levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E foi quando eu levei a palavra para o imperador, que é o atual imperador, mas ele na época era um príncipe. Que bênção, que maravilha, né? Que marcante. Nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast no YouTube com o pastor Takayama nos contando um pouco das suas experiências. Nós já estamos encerrando e eu quero agradecer aqui ao Rafael por este momento tão especial em participar comigo hoje. Rafael, me perdoe, viu? Chamar de Renato. Eu falei no início, né, que no final ia dar certo. Obrigado. E nós estamos aqui com um ícone, uma lenda viva dos pregadores no Brasil, pastor Hidecaso Takayama. Pastorzão, o senhor pode olhar para aquela câmera que está olhando para o senhor aqui, ó. Essa câmera aí, que está olhando para o senhor, fazer as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes e já agradeço o senhor por participar conosco. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ser humano em si, ele não tem força. Mas se ele tiver com Deus, e é onde eu digo, a inteligência humana é aquela que você já nasce com ela. A cultura humana é aquela que você adquire desde o pré-primário até na experiência da vida com a família. E terceira, mas é a terceira parte que eu quero que você entenda, que é o discernimento de Deus, que é o que Salomão tinha. Tenha o conhecimento de Deus. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.